Sejam bem-vindos ao canal Mediunidade Online. Este é o momento em que nós conversamos a respeito de mediunidade de uma forma bem aberta e simples, né? E o objetivo disso é, através desta interação, levar para você o conhecimento sobre essa área, né, que ela vem tanto sendo divulgada como vem sendo propalada. Hoje em dia, cada vez mais pessoas com mediunidade nas diferentes religiões. Não pensem que é só no espiritismo ou nas religiões de tradição africana, afro-brasileiras, né, que a mediunidade é vivenciada. Mas em todas as religiões, porque ela está presente no catolicismo, ela está presente no protestantismo, não exatamente com esse nome, né, mas de diferentes formas. Quantos adeptos, por exemplo, do protestantismo têm um nível de sensibilidade e conseguem ajudar no sentido de aliviar dores, né? Cuidar de doenças, tratar doentes, utilizando a chamada mediunidade de cura. E quantos conseguem aliviar através da palavra espiritual, recebendo a intuição do que eles denominam de Espírito Santo, que na verdade são espíritos, né, que estão ali, espíritos bons, na maioria das vezes, falando, intuindo, ou até usando a psicofonia para transmitir algo bom, uma orientação para os que estão escutando. Nos Estados Unidos, na década de 40, 50, né, teve uma mulher, não recordo agora, ela era europeia, mas terminou se radicando nos Estados Unidos, que era uma médium extraordinária, né, a Eva Pierracos. E por intermédio dela se comunicava um ou vários espíritos sob a denominação o guia, cujas palestras foram gravadas, depois transcritas e se transformaram num movimento que auxilia milhares de pessoas pelo mundo todo, né, que é o Password. Então veio através da mediunidade. O pessoal chama de canalização, mas canalização é mediunidade, é só uma outra denominação que quiseram dar, né? E o guia, digamos, se você não quiser pensá-lo como sendo o eu superior da Eva Pierracos, mas eu imagino que não, né? Embora não estivesse lá, porque acredito que aquele conhecimento era até além do nível da própria Eva Pierracos, no início. Pelo menos depois não. Depois ela foi aprendendo com as próprias comunicações. Então, era um espírito avançado com um bom conhecimento do psiquismo humano, de psicologia, que foi transmitindo aquelas informações que são fabulosas, maravilhosas, né? Então, o plano espiritual está o tempo todo tentando intercambiar com o plano físico através de pessoas possuidoras de mediunidade. Então, os tipos que mais se conhece de mediunidade são a psicofonia, que é a mediunidade da fala, através da qual os espíritos comunicam suas orientações, suas ideias, né, seus pensamentos, transmitem mensagens, né? Eu lembro que na reunião mediúnica que eu participava em Recife, na casa de uma senhora, um livro e textos eram grafados enquanto se escutava a transmissão da mensagem por via psicofônica, né? A médium, sob o influxo do espírito, ia falando, ou o espírito, por intermédio dela, ia falando, e uma outra pessoa ia escrevendo. E disso eu lembro que resultou um livro e tinha vários textos que depois eram datilografados à época, né?
Então, a psicofonia é uma, a psicografia é outra, ou seja, quando o espírito transmite através da escrita. E aí a gente tem os exemplos recentes do Chico Xavier, do Divaldo Franco, da Ivone Pereira e de tantos outros, né, do Vanderlei Oliveira, né, e de tantos outros que são instrumentos para que a espiritualidade verta para nós orientações, consolações, estímulos, através de romances, através de livros filosóficos, das mais diferentes maneiras. E a vidência e a audiência, né, são mediunidades também mais conhecidas. As outras eu vou deixar para outra oportunidade, vou me deter um pouco mais nessas. A vidência, por exemplo, ela em si, é bom dizer, não é, que toda mediunidade ela se calca em cima de faculdades ou disposições neuropsicológicas espirituais daquele que é o médium. Né? Então tem que ter uma disposição específica, uma predisposição do sistema neuroendócrino e também espiritual, uma maior facilidade, né, para se deslocar do corpo físico e ceder à instrumentação física para que o espírito transmita a comunicação. Então essa parte ela é anímica. Né? A parte mediúnica ela se resume à intermediação. Médio significa intermediário, está no meio. Então, aquele que tem essas faculdades anímicas, ou seja, que lhe são próprias, né, consegue possibilitar que espíritos o utilizem para transmitir mensagens. Então, a vidência, por exemplo, é uma capacidade anímica. Mas quando o indivíduo transmite, comunica para outro, se torna um fenômeno mediúnico, porque ele está sendo intermediário, ok? Mas, no geral, a gente chama médium. O médium de vidência, o médium de audiência, o médium de inspiração, porque no final das contas ele está sendo intermediário entre um plano e outro. É um médium, portanto. Né? Então, na vidência, o médium vê os espíritos. Essa vidência pode parecer para ele como se ele estivesse vendo através dos olhos, né, de tão nítida que é, mas obviamente não são os olhos físicos. É uma outra forma. No processo de vidência passa muito, né, pela atuação da pineal epífise, né, que é uma glândula muito importante nos fenômenos mediúnicos. Então ele está vendo o espírito. E aí ele pode dizer, eu estou vendo um espírito assim, 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 do seu lado. Se ele for audiente, está me dizendo que o nome é fulano de tal, né, e que tem tal parentesco com você. Eu lembro de uma senhora que ela chegou na instituição que eu participava na época e um amigo meu que tinha uma mediunidade de vidência exuberante, ele chegou para ela e disse, olha, tem uma senhora lhe acompanhando, né? Tem uma pessoa lhe acompanhando, ela é assim, assim, está vestida dessa forma, as feições dela são assim, e a pessoa começou a ficar de olhos arregalados. E ela está dizendo que se chama fulana, né, e que é uma tia sua. Aí ela disse, é a tia fulana. É a tia fulana, que morreu há não sei quanto tempo. E ela está pedindo, aí disse lá o que o espírito, que eu não lembro mais, o espírito está querendo transmitir para a sobrinha. Eu lembro de um outro caso, né, que uma pessoa chegou
também na mesma instituição, e já uma amiga, né, que também tinha uma excelente mediunidade de vidência, que chegaram duas pessoas lá na instituição e uma estava mal. Né? E quando elas se aproximaram dessa minha amiga vidente, a vidente ela contraiu-se um pouco, mas não disse para elas. Chegou para mim e disse: olha, precisamos ajudar aquela pessoa, né? Porque ao lado dela está um familiar que faleceu há pouco tempo e não está bem. Ele está muito perturbado e ela está absorvendo a perturbação dele. Ela vai ficar doente psiquicamente se continuar assim. Ele não percebe que já faleceu e, portanto, continua tentando falar com ela e está aborrecidíssimo porque ela não responde, acreditando que ela não lhe dá mais atenção. E aí foi o que o grupo começou a fazer, né, para ajudar aquele espírito e ajudar aquela mulher que estava sofrendo com aquilo ali. E aí esse espírito foi esclarecido, terminou se afastando e a mulher veio a melhorar, né? Terminou saindo daquele quadro. Né? E somente muito tempo depois é que foi dito para ela. Por que é que não se disse logo? Porque ela provavelmente ficaria assustada e seria contraproducente. E aí, em lugar de poder ajudá-lo, talvez até, né, ou aquela proximidade se tornaria ainda mais forte, né, ou aquele espírito terminaria indo embora porque ela, com medo, passaria a rejeitá-lo conscientemente. Né, e aí ele terminaria indo embora e ficando por aí perambulando. Né. Mas, graças a Deus, se conseguimos ajudar a ambos, a encarnada e ao desencarnado. E foi pela vidência dessa senhora que detectamos. Uma outra situação, por exemplo, relativa à vidência. Uma mãe chegou na instituição, não levou o filho, mas que tinha um filho de 17 anos que estava vivendo uma fase de muita perturbação, não estava bem, estava um tanto transtornado, sofrendo bastante, e ela estava pedindo que se colocasse o nome dele nas orações, né? Saber se poderia alguém ir à casa dela aplicar passe, porque ele não queria ir na instituição. E aí se escutou isso. Aquela mesma senhora vidente, né, ela disse: olha, acompanhando ela está um grupo de espíritos mal intencionado que está colaborando para o sofrimento do rapaz. Então vamos ajudá-lo, vamos organizar a equipe para ir à casa dele e vamos ajudá-lo, mas ajudar também esse grupo de espíritos. E o que é que foi feito? Esse daí demorou mais tempo, demorou uns 6 meses, 8 meses, por aí, né, para a gente conseguir realmente ajudar aquele grupo de espíritos e o rapaz, né, que no final das contas nem quis ir lá para a instituição, nem era obrigado, né, mas se beneficiou bastante do trabalho, né, porque ele concordava em receber, era aplicado passe nele, né, mas ele tinha um outro sistema de crenças que não foi em nenhum momento violentado. Se respeitou a crença dele. Né? Então, foram todos ajudados. E ela tinha facilidade, essa minha amiga que participava da instituição, tanto de ver como de ouvir espíritos. Era o tempo todo? Não. Né? Era principalmente quando ela se concentrava. Né? Mas podia ocorrer, sem mais nem menos, sem ela esperar, podia ocorrer. Ela tinha somente a vidência? Não. Ela também era médium de psicofonia, né, e um pouco de psicografia, mas era mais psicofonia, vidência e audiência. Né?
ela ficava propalando isso, dizendo para as pessoas, eu estou vendo isso, de jeito nenhum, muito discreta. Na maioria das vezes que ela via, não falava, só falava alguma coisa quando percebia que a pessoa tinha condição de ouvir e aquilo podia ajudar, se não, ficava para ela. Ela buscava o grupo para ajudar sem que muitas vezes a pessoa sequer percebesse que estava recebendo ajuda. E era ajudada. Né? Hoje em dia, né, tem muita pesquisa. Se você for no Google, você vai ver muita pesquisa que evidenciam a realidade da vidência. Né? Mas você também pode estabelecer a sua pesquisa, né? O seu estudo, para você poder tirar as suas dúvidas. Vou deixar para um outro vídeo para falar sobre a mediunidade de psicofonia, né, e de psicografia. Tá certo? Um grande abraço a todos vocês.